Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui comigo, Julius Widermann, que está aqui, empreendedor, editor, autor de livros. Esqueci alguma coisa, Julius? É mais ou menos por aí, acho que tá bom. Eu quero saber o bastante. início dessa trajetória vasta, cidadão do mundo, eu esqueci de falar, porque ele já morou em vários lugares, vários países. Me conta um pouquinho do início da tua carreira, Julius. Bom, obrigado de poder estar aqui com você. É sensacional poder falar um pouco do trabalho que eu acho que tem a ver com memória. Muito do meu trabalho sempre teve coisa da memória. Eu saí do Brasil bastante novo, com 23 anos, morei no Japão 3 anos e meio, e aí me tornei editor, e eu falo que eu só consegui me tornar editor porque na época não tinha LinkedIn, então eu pude mentir muito no meu currículo, mas Até parece. Mas brincadeiras à parte, eu, depois de 3 anos e meio no Japão, fui trabalhar na Taschen, né, que eu tive essa incrível oportunidade, fui para a Alemanha, que faz esses livros de arte gigantescos, que eu ficava demorando 3 anos para fazer um livro, 4 anos. E aí eu me especializei muito na área de design, fiz algumas coisas de arte, depois virei editor de arquitetura também, mas dentro da área de design, curiosamente, eu comecei a fazer muita coisa na área de música, né? E era curioso porque a gente tinha publicado um livro muito pequeno, que chamava 1000 capas de disco, ficou muito famoso na Taschen e tal. E aí chegou um colecionador pra gente que colecionava discos de jazz e falou assim, pô, vamos fazer isso com jazz. A gente falou assim, não, se for para fazer, vamos fazer melhor. Vamos contar as histórias que estão por trás dos discos de jazz. E aí começou, quer dizer, de lá para cá eu fiquei 22 anos na editora, publiquei 150 livros, né? Eu editei 150 livros. E é incrível você poder, um dia você entra na Amazon, tem, né, livro que você fala, nossa, que incrível, né? E fui fazendo esse trabalho até eu realmente regressar para o Brasil, depois de 23 anos, e ver que era hora de eu abrir a minha própria editora. E aí encontrei as pessoas certas também, né, que sempre precisa, não dá para fazer nada sozinho. Eu quero ficar um pouquinho nessa época da Taschen, queria saber que curiosidades, que bastidores você tem, porque você estava super envolvido aí no meio da música, grandes nomes que as pessoas conhecem só de ouvir falar as lendas, né? Eu acho assim, uma coisa muito legal de trabalhar com a música na Taschen foi que a gente uniu essa coisa um pouco da história da música com um pouco a história da estética da época, né? Então a gente dizia que a gente tinha 4 parâmetros para selecionar um disco para colocar dentro do livro. Então o primeiro é que assim, o disco tinha que ser ou raro, né? Ou tinha que ser o disco best-seller de todos, né? Então quando você fala Kind of Blue, por exemplo, né? Você fala, não, jazz você não tem como não colocar Kind of Blue. Depois você tinha discos que tinham histórias muito interessantes, que tem discos, por exemplo, que a gente botou um do Miles Davis, que tem ele com a mulher dele. E ele tinha feito essa foto, e foi uma foto incrível, tal, todo mundo falou incrível, saiu dali. Uma semana depois ele tentou matar a mulher dele. Tava na loucura, tal. Tentou matar a mulher dele, não conseguiu, graças a Deus. Mas assim mesmo saiu o disco. Eles fizeram as pazes, não sei o que. E por último, tinha assim, discos cujas capas tinham histórias interessantes. Porque como a gente via muito do lado da estética, do design, então tinha coisa das capas. E aí tem uma história que é fascinante, porque a gente foi nessa coisa de fazer as entrevistas, todo livro tem entrevistas no começo, né? Eu fiz livros sobre jazz, rock, funk soul, livros só feitos por capas só feitas por artistas. Mas no primeiro disco foi emblemático, a gente foi para New Jersey, então, nos Estados Unidos, e fomos visitar o estúdio de um cara, um senhorzinho, que eu não era especialista em jazz, eu tinha um autor que estava comigo lá, que chamava Rudy Van Gelder. E esse cara, ele era tão famoso que ele foi o primeiro engenheiro de som a ter o nome dele numa capa de disco. Que era uma coisa extraordinária, porque o engenheiro de som é aquele cara que você nem, né, você tem que ir lá no crédito, ninguém nem sabe quem que é o engenheiro de som daquilo. Ou quem é muito da área, muito raiz, sim, né? Sim, mas não pra gente, não consumidor normal, geral, que entrei numa loja, vou ver, pô, esse cara... E, obviamente, o jazz sempre teve essa tradição de ter um público muito fiel. Quem conhece jazz, conhece bastante, que escuta muito, né, e às vezes aprecia um tipo de jazz só e tal. E a gente entrou nesse estúdio e esse cara gravou assim, William. Ele gravou absolutamente tudo que você pode imaginar. Porque na época que ele gravava, ele não tinha nenhum contrato que ele tinha que fazer só para uma gravadora. Então era assim, de 7 da manhã até 11 da manhã era Impulse, depois de 11 você quer era Blue Note, depois vinha o outro. E aí os músicos entravam e saíam. E aí tem algumas histórias interessantes, por exemplo. Quando a gente se conheceu,
ele estava reeditando, né, remasterizando, vamos dizer assim, toda a coleção da Blue Note. E aí eu falei para ele, cara, isso daqui deve ser incrível, você está remasterizando, como é que aconteceu isso? Porque vocês já publicaram tudo em estéreo? Ele falou, não. Na verdade, quando a gente começou a gravar lá atrás, os caras não acreditavam em estéreo. Eles falaram, não, mono tá bom. Estéreo ninguém precisa, ninguém vai sentir a diferença. Olha só. Não, uma loucura. E ele vinha de gravação de música clássica. Então ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar tudo em estéreo, vocês publicam em mono, tá tudo certo. E daqui uns 30 anos vocês vão me agradecer. Quando eu conheci, ele já faleceu faz pouco tempo, mas ele já estava um senhor, né, Rudy Van Gelder, aquele sobrenome holandês, um senhor alto, magro, esguio, tudo impecável. Ele estava remasterizando, eu acho que mais de 100 discos. E eu falei, mas então como é que é para você pegar um disco desse antigo, botar para tocar a fita original, né, ainda sem tratamento, ainda com ruído, não sei o que tal, mas a fita original? Ele falou, Júlio, eu choro todo dia. Eu fecho meus olhos e eu vejo Miles Davis, John Coltrane, todo mundo tocando no meu estúdio. E eu até arrepio quando eu falo assim, porque assim, foi tão emocionante, né? E um senhor muito desprovido, assim, ele sempre teve uma das histórias curiosas, que ele fazia o equipamento dele. Então, no estúdio dele, embaixo da mesa dele de editar, né, mesa de edição, era tudo tapado tinha um tapume, vamos dizer assim, de madeira, porque ele não queria deixar que ninguém fotografasse aquilo. A genialidade dele, né? E aí, quando eu fui fazer uma foto com ele, falei, vamos fazer uma foto aqui, não sei o quê. Não, vamos fora do estúdio. Ele tinha esse costume, ele não deixava ninguém fotografar nada dentro do estúdio. E hoje todo mundo agradece, né? E hoje todo mundo agradece. Hoje todo mundo olha e fala assim, cara, esse cara, ele criou para o mundo uma memória coletiva, né, no caso do jazz, que se não fosse ele, teria passado batido, né? Estaria todo mundo escutando música em mono, um som muito mais pobre, sem a possibilidade de pegar uma fita dessa e reeditar e samplear isso com outras coisas, etc. Então, assim, é interessante que o mundo da música tem essas histórias curiosas toda área tem um pouco de seus heróis, né? Mas esse cara foi definitivamente um deles e foi, imagina assim, tipo um privilégio enorme, né? Você poder passar as horas. Aí só para falar de capa, para terminar, é muito engraçado que a gente foi para o estacionamento e ele falou assim, nesse estacionamento aqui deve ter sido feito umas 150 capas de disco, porque a gente não tinha um tempo, saía tanto disco. Vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo, fica em cima do carro, finge que está dirigindo, bota uma luz aqui, faz embaixo da árvore, faz isso aqui. Aí a gente ficou morrendo de rir. Então, assim, ele falou, não, mas é verdade. Aí ele falou, essa. Tudo feito nesse estacionamento. E maravilhosas, capas belíssimas, com tipografia incrível, né? E aqui no Brasil, quando você começou a tocar a Afluente, que é a tua editora, aí você buscou brasilidade. Aí os heróis eram nacionais, é isso? Então, a gente foi... A ideia nossa, da editora, sempre foi, a gente fala assim, a gente fala as expressões da cultura brasileira, né? E eu acho que tem essas conexões, por exemplo, no caso da música, é super interessante. A gente está fazendo um livro agora que chama Brasil Orleans, né? Porque como eu venho com essa coisa de ter feito o livro do jazz e tal, encontrei com um cara chamado Ari Borger, que é um super músico, o nosso maior pianista de blues que tem, cara assim, genial. E aí ele começou a escrever esse livro Brasil Orleans e falou, cara, a gente tem que publicar isso. A gente está trabalhando nesse livro agora. Então tem coisas que a gente faz, desde o livro do Chico da Silva, por exemplo, Arte Plumária, etc. A gente fala de muita coisa do Brasil. A gente publicou um livro só de crítica de cinema do Luiz Carlos Bresser, por exemplo, quando ele tinha 20 e poucos anos. Tem que achar essas joias, né? Acho que eu acabei... Minha cabeça sempre ficou pensando nessas coisas, como é que eu acho esses tesouros que estão um pouco escondidos. Mas é uma escola que eu tive também a oportunidade de participar, né, da Tasha. A história de Carlinhos Brown, como é que foi? Riquíssima, cheia de curiosidades, que você fez a biografia. A história do Carlinhos é uma dessas. Eu sempre fui apaixonado por biografia. Eu queria muito escrever biografia. E aí eu falei, eu tenho que começar com alguém. Eu tinha conhecido o Carlinhos, através da minha ex-esposa. E a gente começou a conversar sobre memória. Um dia eu fui fazer um projeto com ele. Voltando de Salvador, eu liguei para a agente dele, para André, e falei assim, André, tem biografia do Carlinhos? Porque eu não estou achando, que eu estou procurando. E assim, ele é um gênio da música, né? Um cara que, se a contribuição dele cultural para o Brasil é tipo, né, inestimável. Ela falou, Júlio, a gente sempre falou sobre isso, tinha gente pensando assim, mas ninguém fez, ninguém parou assim. Eu falei, cara, posso fazer? E aí eu, na hora, né, aí minha cabeça vai, fica a 1000 por hora.
eu propus uma ideia de livro, que era falar um pouco assim do começo da vida dele, depois, né, que era a preparação, depois a ascensão e depois a transcendência, né? E o livro mudou um pouco dos capítulos, mas aí eu fiquei 2 anos e meio escrevendo, fiz umas 50, 60 entrevistas com todo mundo, de Marisa Monte, a Gilberto Gil, né, todo mundo, Sara Jane, vários ídolos de várias épocas, né, Luiz Caldas, não sei o quê, para entender realmente o que ele tinha contribuído para a música brasileira, porque ele contribuiu para a música brasileira em muitas coisas, né, desde o axé até o samba, até a influência no pop. Ele foi, curiosamente, assim, o Carlinhos tem uma história fascinante porque ele começa como percussionista. E o Nelson Motta, que foi minha penúltima entrevista, falou um negócio maravilhoso dele, que ele falou assim, cara, ele é um cara incansável, né? Tem pessoas que, assim, ele falou, encontrei o Carlinhos uma vez, ele quase não tocava violão. Aí a outra vez que eu encontrei ele, já estava tocando muito violão. Aí a outra vez que eu encontrei, o cara estava tocando pra caramba. Ele falou, é muito difícil você achar alguém que se dedica tanto, né? E que supera a sua própria limitação qualquer que seja ela, o tempo todo, né? Seja na voz, seja, né? Ele não era um cara que tinha uma voz incrível, mas você vê ele cantando hoje, você fala, nossa, cara, pô, mas é isso, ele sempre foi esse cara incansável, começando pela percussão, né? E aí depois de 89, quando ele faz lá um dos temas de Tieta, né? Com Meia Lua Inteira, o livro se chama Meia Lua Inteira, né? E aí com Meia Lua Inteira ele realmente sai só da percussão e acaba ganhando essa notoriedade também como letrista e depois como músico. Agora a gente está falando, até então a gente falou de grandes nomes da música, de pessoas notáveis por grandes feitos, mas você tem uma novidade para a gente e também um exemplo de que cada um pode ser protagonista da sua própria história e contá-la de uma forma muito simples, olhando primeiro a tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga. Explica melhor para a gente. Então, Lilian, obrigado por ter essa oportunidade de contar, porque quando eu voltei para o Brasil, uma das dificuldades que eu via era essa coisa que a gente tinha com a memória. Até pouco tempo atrás no Brasil era praticamente proibido você escrever uma biografia se você não tivesse autorização expressa de absolutamente todo mundo envolvido. E a gente ficou olhando, essa lei mudou, até por causa do Roberto Carlos, está uma biografia dele, que acabou sendo pirateada, não sei o que, tem uma história longuíssima. Mas a gente falou, e se a gente pegasse toda a nossa expertise de fazer livro e fazer biografia, e a gente falasse assim, vamos dar uma ferramenta para uma pessoa poder sozinha começar a contar a história dela? Porque no final das contas, o mundo não é só feito do Carlinhos Brown, do Neymar, do Einstein, do, né, o que seja. Existem pequenos heróis que estão em todos os lugares. Todo mundo tem um círculo de influência, seja dentro da sua família, seja dentro do seu bairro, da sua cidade, e por aí vai, né? Você pode olhar como círculos concêntricos de influência. E aí a gente começou a Oca Books, que se chama ocabooks.com, é um site que você entra, você começa a responder perguntas. Então, diferentemente do ChatGPT, que você simplesmente vai perguntando para ele, ele vai te respondendo, aqui é o contrário, é um protocolo de IA, né, que conversa com você, vai te fazendo as perguntas e você vai respondendo sobre a sua infância, sobre como você cresceu, o seu segundo grau, se foi para a faculdade ou não, como você aprendeu o seu ofício, você se casou, teve família, o que aconteceu, quais são os seus valores, qual que é o seu conceito de felicidade, qual que é o seu, né, quais são os livros que mais te influenciaram, porque tudo isso forma a gente, né? E a gente sempre se preocupou muito com essa questão do legado, quer dizer, todo mundo quer deixar algum legado. Eu vi outro dia uma passagem de um filme que era maravilhoso, acho que a Susan Sarandon e tal, e ela conversava com o cara e falava, por que a gente casa? O cara falou, não, porque a gente se apaixona. E aí ela falou assim, não, é porque a gente não quer passar desapercebido pelo mundo. Todo mundo tem uma história e a gente quer ser notado. Alguém foi, né, companheiro nessa história, né, e foi testemunha dessa história. E eu acho que o que a gente está tentando fazer com a Oca Books é isso, é da gente poder permitir que qualquer pessoa, eu falo para o meu time assim, falei, gente, a gente não vai vender livro, né? A gente vai vender, assim, coxinha, guaraná, Coca-Cola, espumante, champanhe e vinho, porque são as festas que as pessoas vão dar pela memória delas poder estar sendo celebrada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito, né? A gente teve o nosso primeiro ministro da Cultura do Brasil, que é o Aloysio Magalhães, ele falava uma coisa muito bonita, eu não vou repetir a frase exatamente, mas ele falava assim,
a cultura é como um arco e flecha, né? Quanto mais para trás você consegue puxar e olhar, né, mais para frente você vai conseguir alcançar, né? Mais futuro você tem. E eu acho isso muito bonito. E aí a Oca é muito baseada nessa história de que todo mundo merece ter o seu legado publicado, né? Porque você fez alguma contribuição. E isso é feito, assim, né? A gente fica brincando, pelo preço de uma pizza, por R$100 você pode agora contar a sua história, tem uma biografia de 50 páginas, pode pedir para imprimir, quero receber em casa. Então, a gente acha que é um projeto bonito e que é um projeto que movimenta um mercado editorial que é relativamente estagnado, mas que, nesse caso da autopublicação, um mercado que cresce exatamente porque a tecnologia permite agora que as pessoas possam se expressar. E você tem medo da tecnologia? Eu vi uma entrevista sua falando que é um parente que está lá, que muita gente não gosta, mas tem que conviver. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem bode, torce o nariz. Como é que você vê? Você contou um pouquinho da história, né? Então, a gente fez esse livro, né? Eu conversei com o ChatGPT durante 3 dias. E essa história foi engraçada porque veio de um sócio nosso, que é o Marcelo Serpa. Ele falou assim, cara, se a gente fizesse uma autobiografia de IA. Então eu conversei peguei o nosso protocolo de biografia, tá, que a gente usa para fazer biografia de qualquer pessoa. E aí eu falei, eu vou ficar perguntando isso pro ChatGPT. Então aconteceram algumas coisas engraçadas, né? Do tipo, do meio das perguntas, ele começa a me perguntar de volta. E você, o que você acha disso? Amigo. E aí eu fiz esse protocolo inteiro e fui escrever, então, a introdução do livro. Que o livro, eu não editei o que o ChatGPT escreveu. Eu falei, não, vou botar na íntegra, não vou cortar nada, para as pessoas entenderem o que o próprio ChatGPT pensa dele próprio, né? E aí eu escrevi a introdução, que eu escrevi 100%, né? Eu falei assim, não vou aqui agora ficar editando, botando no IA para ficar melhor. Zero IA. Ser humano raiz, total. A introdução chama 100% humano, né? Porque era esse desafio também de olhar e falar assim, não, eu tenho que achar inclusive os meus erros e tal, o que eu botei errado. E aí eu acabei tendo essa conclusão no final, que eu falei assim, cara, é realmente como aquele parente que agora não tem mais jeito. Ele entrou na família, você vai ter que aceitar que ele existe. Não pode ignorar. Não dá mais para ignorar. A inteligência artificial. Qual é a saída, qual é o caminho? É aprender a lidar mesmo, né, Júlio? Eu acho que aprender a lidar mesmo, assim. É uma ferramenta que, assim, não tem volta, né? Eu acho que o cuidado que existe até que ponto a gente cria sistemas que eles funcionam de maneira tão autônoma, onde a gente não tem mais ingerência nenhuma. Quer dizer, hoje, os sistemas ainda são claramente supervisionáveis, vamos dizer assim. Você consegue olhar um sistema e falar, poxa, eu posso tirar da tomada em algum momento, entendeu? Mas pode chegar num momento em que isso não seja mais possível, né? O cuidado, dentro da minha leitura, né, hoje tendo uma empresa de IA também, esse braço, né, de IA, e esse é o meu café da minha almoço jantar, eu fico tentando entender como a gente pode usar isso da melhor forma, inclusive a serviço da cultura e da memória, é um pouco essa coisa de até que ponto a gente deixa esses sistemas todos ficarem mais autônomos ou não. Essa é uma grande discussão que existe hoje, tem outras discussões de direito autoral, tem milhões de coisas, mas essa discussão de deixar ela autônoma ou não é de fato um dilema que eu acho que a gente vai ter que... a Europa está tendo uma visão um pouco mais conservadora sobre isso, né? Os Estados Unidos acham que não tem que ter, a China a gente não sabe muito o que está fazendo, mas está desenvolvendo muita ferramenta também. E o Brasil, como é que se coloca nesse meio de campo? O Brasil não se colocou ainda muito bem, porque como a gente não tem uma indústria de base grande de IA, a gente tem uma indústria de uso de IA e de adoção de tecnologia. Então a gente está adotando um monte de ferramentas de fora. A gente está tentando criar uma empresa aqui, que é isso, a gente utiliza várias ferramentas, algumas... Eu sempre falo para o meu time, tudo que a gente puder contratar de coisa do Brasil, a gente contrata primeiro do Brasil e tal, sem tentar sacrificar a qualidade, etc. Então a gente olha muito para a indústria nacional de software e tal, mas a gente está um pouco no meio do caminho, tentando olhar para onde a gente vai. Eu acho que tem que haver um certo nível de cuidado, mas eu não sou, né, tem algumas escolas, né, tem escolas mais paranoicas do Yuval Noah Harari, por exemplo, que escreveu Sapiens, ele é super preocupado e tal, e tem as escolas que eu falo que é do Sam Altman, não, vai ficar tudo bem, nada vai acontecer, tá tudo bem. Então... Hollywood já pisou no freio, os roteiristas, atores já começaram a ficar ressabiados com essa tecnologia invadindo. E principalmente, no caso de Hollywood, muito pela questão de direitos autorais, né? Como é que a IA está aprendendo e da onde que ela está tirando esse aprendizado?
Recentemente, eu acho que foi o Steven Spielberg acho que é o Cameron, o James Cameron, que deu uma declaração super interessante, que ele falou assim, todo mundo quando está criando, você cria baseado em alguma coisa, todo mundo usa referências de fora, mas que o principal é olhar o output, quer dizer, o que é a saída disso, né? Qual que é o produto final disso, e se esse produto final, ele realmente tem a ver, ele é uma cópia ou não, ele é uma quase cópia, todo criador tendo essas referências, com o tempo vai se afastando daquela fonte de inspiração para criar o seu próprio autêntico, né? Por isso que acho que existe essa distinção entre o que é o autêntico e o original, né? Por isso que a gente até acredita muito na questão da Oca Books, porque todo mundo é autêntico na sua história. E se você puder escrever ela e contar, né, quantas histórias não são perdidas de pai para filho, né, de pai para o filho, para o neto, pai para o filho, para o neto, para o bisneto. As histórias vão se perdendo e são histórias super autênticas. Cada um viveu uma história incrível, né? Com 40 anos você já teve amor, desamor, já se ferrou, já fez coisas incríveis, já deixou pessoas felizes, já quebrou a perna de um monte de gente. Quer dizer, e poder ter essa vastidão, né, de memórias num repositório é rico. Você poder acessar isso dentro de gerações, né? E 10 anos depois serão novas histórias. Novas histórias, elas vão se complementando. Você pode começar o seu livro daqui a um ano, você fala, esse ano foi incrível, vou colocar agora lá na... Esse ano vale um livro inteiro. Esse ano vale um livro inteiro, exatamente. Vai acontecer. Július, obrigada pela sua presença, parabéns por essa carreira extensa e por esse trabalho à frente da Afluente. Muito obrigada. Eu que agradeço demais por poder estar aqui com vocês. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.